vou deixar com você. Aí. Ok? Boa noite a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus seja com a vida de cada um. Nós estamos hoje iniciando o nosso mês da família na CIB de Itaboraí. Mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença de todos. Você que nos visita, sinta-se muito à vontade. É um prazer receber você aqui. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rafael. Hoje estou pastor na CIB, como pastor presidente, mas é uma alegria servir aos irmãos. Somos 4 pastores aqui na igreja. Eu, pastor Orbílio, pastor Leandro e pastor Rogério. É uma bênção servir com os meus irmãos. E hoje a gente vai falar um pouquinho, quando a gente fala em família, a gente pensa em muitos temas, em muitos textos bíblicos. Mas o que Deus colocou no meu coração para essa série de mensagens, durante todos os domingos de maio, é que você não perca nenhum domingo, porque nós vamos fazer uma trilha, nós vamos fazer um caminho, nós vamos construir um caminho, e hoje é o início, o princípio de todas as coisas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou acessasse, no livro de Gênesis, capítulo 2, e nós vamos falar de como começou a família, no início. Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 18, nós pegamos essa perícope, esse trecho da Bíblia, para que a gente possa dar início a essa jornada espiritual e também de grandes ensinamentos bíblicos em relação à família, em relação à nossa vida. Comentei com alguém hoje à tarde que é um grande desafio para mim. É a primeira vez que diretamente eu prego para a igreja falando sobre família, irmãos. Porque eu vim, de um ministério de juventude, pregando para jovens e pregando uma série de mensagens, mas agora especificamente para as famílias da igreja, para as famílias dos irmãos que estão conosco hoje, nos visitando. E é um grande privilégio, uma grande responsabilidade, mas também uma grande alegria poder compartilhar, poder expor o texto bíblico naquilo que ele se propõe a nos dizer essa noite. Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18. Eu gostaria de fazer algo diferente hoje. Gostaria que a igreja ficasse de pé nesse momento para que a gente possa ler o texto bíblico em reverência à Escritura, à Palavra de Deus. Assim como Neemias, a gente leu alguns na semana passada, A gente falou Neemias, e quando Esdras abre o livro da lei, o rolo da lei, o povo se levantou e o povo, de forma reverente, ouviu a palavra do Senhor. Versículo 18 vai dizer assim: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou a terra, todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das suas costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem: Esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Versículo 25 vai dizer que o homem e a sua mulher, viviam nus e não sentiam vergonha. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor,
nós estamos aqui hoje, Pai, diante da Tua presença poderosa e gloriosa neste lugar e abrimos, Pai, a Tua santa e poderosa palavra, Pai. Nos ajude, Pai, a compreender o que o Senhor quer falar conosco essa noite, através desse humilde pregador, Senhor. Que o Senhor possa me usar como instrumento da Tua graça sobre a Tua igreja. Nesta noite nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Poder sentar, por favor? Obrigado pela gentileza. O projeto original, a família no coração de Deus. Como eu falei inicialmente, Gênesis é o início de tudo, a origem de todas as coisas. Aqui dá-se o início da grande criação. Se você pegar Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2 já está inserido na história da criação. Se você pegar Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 1, né, no princípio Deus criou os céus e a terra. E aí tem todo o relatório, o relato da criação de Deus, a perfeita criação de Deus. Deus criou o céu, a terra, os animais, as aves, as plantações, enfim. Deus preparou todo o ambiente para que o homem fosse criado, para que o homem fosse colocado nesse ambiente chamado terra. Deus deu todas as condições para que o homem pudesse sobreviver neste lugar chamado terra. E agora no capítulo 2, Deus dá continuidade e ele finaliza a sua criação. A Bíblia vai dizer que tudo que Deus fez era bom. E quando Deus criou o homem do pó da terra, Deus falou que era muito bom, porque agora criou-se o homem à imagem e semelhança de Deus. Então a gente vai estudar um pouquinho nessa noite, ouvir um pouco desse Deus que cria todas as coisas e ele tem um projeto intencional para refletir a sua glória. Então o homem foi criado com um propósito. E Deus, ao criar esse homem, Deus consegue suprir a necessidade humana. E incrível, meus irmãos, Deus consegue fazer tudo perfeito. E Deus agora, ele se relaciona com esse homem, com essa sua criação. E estabelece uma aliança de unidade e de amor com a sua criação. Então, o capítulo 2 de Gênesis aprofunda a narrativa dessa criação perfeita. Né? Nós estudamos na nossa EBD, as crianças, quem aqui é cristão desde pequeno, né? Tem sempre as lições, né, da EBD, da criação. Deus criou as aves, criou os animais. É muito legal quando as nossas crianças estão aprendendo. Inclusive, meus irmãos, agora o pastor Leandro e a Juliana estão lá ministrando para as crianças esse mesmo texto. Estão pregando também para eles, dentro da linguagem das crianças, sobre a família, o projeto original de Deus. Então, Gênesis capítulo 2, ele vai aprofundar a narrativa da criação, a conclusão dessa grande criação. Não só mostrando o que Deus fez, mas como Deus fez e o porquê que Deus fez. Aqui vemos Deus estabelecendo o primeiro relacionamento humano, o casamento, com o fundamento da família. E é lindo demais quando a gente pega o princípio de todas as coisas. Gênesis é o princípio de todas as coisas, a criação. Então, Gênesis capítulo 1, capítulo 2. Nós vamos fazer esse início da nossa jornada em família, começando nessa perfeição da criação de Deus. Então, diferente de tudo que tinha declarado antes, Deus declarou que tudo era bom e muito bom. Agora surge algo muito interessante. Deus vai dizer, não é bom. No versículo 18, logo de cara, você não fecha a sua Bíblia, o versículo 18 vai dizer, Deus vai dizer, não é bom. Ué, parece contraditório, né? Tudo que Deus fez, ele falou que era bom. E falou depois que era muito bom. Agora ele vai dizer que não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Olha que interessante. Isso é legal demais. Então, Deus criou o homem para ele não ser sozinho. Isso revela que fomos criados para viver em relacionamentos, em comunidade. E principalmente, o foco da nossa mensagem e o foco desse mês,
para que a gente viva em família. Amém? Então vamos pensar juntos algumas considerações importantes dentro desse texto rico que nós lemos. E já fica o desafio para os irmãos lerem Gênesis capítulo 1 em casa e também Gênesis capítulo 2 completo, para que os irmãos possam também se aprofundar. Em primeiro lugar, a primeira consideração importante desse texto, dentro do que é proposto no mês da família, a necessidade de relação ou a necessidade relacional do homem. Como eu falei aqui, não é bom que o homem esteja só. Deus cria todas as coisas e Deus vai criando os animais. E Deus vai criando macho e fêmea. Ok? Gravem isso, macho e fêmea. E Deus vai criando as espécies de todos os animais. E Deus vai preparando todo o ambiente. Tudo para que o homem, a coroa da criação de Deus, nós, seres humanos, a Bíblia vai dizer que nós somos a coroa da criação de Deus. E Deus vai preparar tudo isso para que o homem se sinta à vontade, para que o homem desfrute da perfeita criação de Deus. E interessante, meus irmãos, que até Gênesis capítulo 2, há algo aqui fantástico. Adão, o primeiro homem, ele tem agora um relacionamento diretamente com Deus, o Criador. Deus vai todas as tardes conversar com Adão face a face. Imagina isso, irmãos. Isso é lindo demais. Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 revela um Deus relacional. Precisava Deus criar o homem para ele se sentir mais Deus? Não. Deus quis assim fazer. Amém? Ouviu um amém aqui? Muito bonito. Deus quis nos criar. Deus quis se relacionar com o homem. Deus tem um projeto completo para o homem na criação. Deus não se esqueceu do homem. E você lendo o texto, né, você pegando diretamente o texto, mas parece que Deus se esqueceu do homem, não parece? Deus criou os animais, macho e fêmea. E aí cria só o homem. E o homem não está completo, porque falta o quê? Uma fêmea. Né? O homem, faltava uma companheira para ele. E aí Deus pede para que o homem dê nome a todos os animais. E Adão vai lá e dá o nome a todos os animais. E imagina aqui, tá? Pastor Rafael falando, não está no texto. Assim, poxa vida, estou vendo os animais para um lado e para o outro aqui, né? Namorando, brincando, correndo nesse jardim maravilhoso. E eu aqui, né? Sozinho. Estou brincando, tá, meus irmãos? Por que estou falando isso? Porque a presença de Deus preenchia a vida do homem. Amém? Deus não se esqueceu do homem. Deus não é pego de surpresa. Deus sabe todas as coisas. Ele é Deus. Mas aqui, Deus ele está preparando tudo para que esse momento específico da narrativa histórica de Gênesis, ela seja colocada em prática. Ele tinha algo muito especial para o homem. Isso não é apenas sobre o casamento, meus irmãos, mas é sobre a humanidade, sobre a questão relacional. Deus cria o homem para se relacionar. Não é bom que o homem esteja só. E aqui, não só no sentido de casamento, família, mas no sentido de comunidade. Nós fomos criados como seres relacionais. Por isso que nós temos necessidade de estarmos entre pessoas, de conversar. E quando a gente está desregulado, está se distanciando das pessoas, a gente começa a ter uma série de problemas. Por isso que muitas das vezes os consultórios estão cheios. As pessoas muitas das vezes querem viver isoladas, e isso não é bom, porque o projeto inicial de Deus, original de Deus, é para que o homem se relacionasse. Então, a primeira necessidade aqui é relacional. Deus não se esqueceu do homem. Deus tinha algo especial preparado para o homem, para Adão. O homem reflete um Deus que também é relacional. Nós temos um Deus que se manifesta em 3 pessoas, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles se relacionam também. Então a solidão
ela vai contradizer, ela contradiz a imagem do Deus relacional. Então, se você entrou aqui essa noite, vivendo uma profunda solidão, que em nome de Jesus que seja quebrado isso, que você restabeleça os seus relacionamentos com a sua família, com seus amigos, enfim, com as pessoas. Nós somos seres racionais. Falamos hoje na IBD que Deus nos deu a capacidade de raciocinar, de pensar, de dar razão. Então nós precisamos usufruir de tudo aquilo que Deus nos deu, porque o projeto inicial, o projeto original de Deus, meus irmãos, ele é perfeito. Não há rasura, não há nada, nenhuma ruga, nada que a gente possa olhar nas Escrituras, que a gente possa falar assim, mas, pô, Deus aqui ele errou nisso. Não, ele é perfeito. E a criação de Deus é perfeita. Semana passada, nós fomos lá em Minas Gerais. E a gente andava. E olhava para o lado e só via morro. Cada morro grande, lindo. E aquelas plantações, aquelas árvores, a coisa mais linda do mundo. Quem gosta de dirigir, vendo a natureza, o interior de Minas ali, você vai para o lado de lá, ou você pega a serra, não é isso? Você sobe a serra, vai subindo e você, quando está dirigindo, tem que ter muita atenção, né? Senão você faz assim, ó, e você vê aquela coisa linda, chamada criação de Deus. O nosso Deus é um Deus criativo, meu irmão. Um Deus maravilhoso, que pensou em cada detalhe. Ele é bom, amém, irmãos? Então ele reflete esse relacionamento. Ninguém foi criado para viver isolado. Então a família começa no relacionamento, no reconhecimento, da necessidade do outro. Então aqui Deus viu uma necessidade do homem, porque cada espécie tinha sua companheira, tinha o macho e a fêmea. E agora o homem está só, ele vai dizer, Deus vai dizer no versículo 18, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só. E aqui é interessante, porque nós nascemos, né, como crianças, vamos crescendo, e vai chegar um determinado momento da nossa vida, que os pais vão dizer assim para esse filho, né, está dentro de casa, adolescente, jovem, já fez faculdade, já está cheio de planos, e aí os pais vão olhar um para o outro assim, é bom que não esteja só, né? Não é isso? Tem que desapegar, né, pais? É difícil, né, Gisele? Mas é o ciclo natural da vida. Nós fomos criados com a necessidade do outro, de um relacionamento. Por isso, quando Deus cria o homem, Deus já sabe que ele tem uma necessidade. De quê? De uma companheira, de uma pessoa que vai auxiliar. Aqui é interessante, meus irmãos, porque os animais poderiam auxiliar o homem? Não. Precisaria vir uma espécie igual ao homem para que ele pudesse ser completo. E aqui o texto é muito claro, meus irmãos, quando vai dizer que Deus criou a mulher para que o auxiliasse e também o que? Correspondesse. Aqui não preciso explicar o que é corresponder, não é isso? Todo mundo sabe o que é isso. Então o homem também ele é criado com as suas necessidades fisiológicas e também sexuais. Isso é muito interessante, que Deus pensou em tudo, em todos os detalhes, meus irmãos. Deus não esqueceu de nada, porque Ele é bom e Ele sabe da minha necessidade e da sua necessidade. Então, nós temos uma necessidade de nos relacionar. Nós precisamos do outro. Precisamos do outro como marido e mulher, precisamos do outro como irmãos, como família, como amigos. Não há ninguém que viva isolado
que seja feliz. Ele pode até tentar ser feliz, mas o projeto de Deus, o plano de Deus, o original, é para que ele se relacione. Porque o próprio Deus se relacionava com o homem. Em segundo lugar, aqui, a nossa segunda consideração é a provisão perfeita de Deus para o homem. Deus é muito criativo, meus irmãos. Deus poderia fazer uma mulher conforme ele fez o homem, ou estalar os dedos, né, vamos dizer assim, e criar uma mulher, mas ele escolheu tirar da costela do homem um osso do lado do homem para que a mulher fosse criada. Chega aqui, Jaqueline, por favor. Vem cá. Minha esposa, você acha que ia deixar passar essa oportunidade? Muito linda ela, né? Até medo. Uma benção na minha vida essa mulher. Deus cria os animais, Deus faz tudo perfeito, mas faltava algo especial para o homem. Faltava a sua companheira, aquela que iria auxiliar o homem. E aqui é interessante que a mulher ela não é inferior ao homem e nem superior. A mulher ela foi feita para que ela pudesse andar lado a lado com o homem. Por isso que eu te chamei aqui, porque você é uma ótima companheira. Você está ao meu lado. Você não está nem atrás e nem à frente. Você está ao meu lado. Então, a ideia original do casamento, da família, é que a mulher auxilie o homem na caminhada, na sua jornada. Então, Deus, ele é perfeito. Deus fez a alguém na mesma espécie para que pudesse corresponder o homem, alguém que seja adequado, não um animal, mas alguém da mesma espécie, osso dos meus ossos. Não é isso que o homem falou? Carne da minha carne, para que pudesse o quê? Completar. E a gente precisa entender que o projeto inicial de Deus para a família... Vai ficar aqui ainda ou quer descer? Pode ficar à vontade. Obrigado. Palmas para a Jaqueline, gente. O projeto inicial, aqui a gente leu até capítulo 12, irmãos. Aqui a gente não viu nenhuma palavra, nenhum versículo falando de filhos. Interessante. Deus cria o homem, e aí coloca o homem no jardim, e dá responsabilidades para o homem. Pasme, tá, homens? Trabalhar, cultivar a terra e cuidar da terra, plantar. Amém? O trabalho, ele é algo de Deus, é bênção de Deus. E Deus prepara tudo aquilo ali e dá o quê? Uma diretriz para o homem. E aí ele percebe que o homem está sozinho, que ele precisa de um complemento, de algo que vai correspondê-lo, algo que vai abençoá-lo. E aí Deus traz a mulher. Isso é lindo demais. Ela não é inferior, ela é complementar. Juntos, os dois refletem a imagem de Deus na forma plena. Amém? Deus dá ao homem à mulher. Aí você vai falar, pastor, e os filhos? Calma, nossa série de mensagens vai ter continuidade. Nós vamos chegar lá nos filhos. Mas entenda, você que é casado, que você tem uma companheira do seu lado e você tem um companheiro do seu lado. A base da família é o homem e a mulher. Os filhos são importantes demais. Os filhos são bênção do Senhor. Mas os filhos crescem. Os filhos, uma hora da vida, eles vão o quê? Voar. Eles vão o quê? Sair de casa. E você vai ficar com quem? Com o seu companheiro. Sozinha, gente? Com o seu companheiro, com a sua companheira. Ela entendeu? Vocês vão ficar juntos, não é isso? E nós precisamos entender que nós temos uma aliança com essa pessoa. Eu me lembro de uma cena, meus irmãos, que me comoveu muito, do pastor Leandro, quando a Fernanda, sua primeira esposa, veio a falecer, e foi uma grande comoção, foi uma grande tristeza aquele tempo. E eu lembro que o pastor Leandro foi até o cemitério,
E depois que o pastor Leandro sepultou a sua esposa, sua primeira esposa, o pastor Leandro gritou muito alto e tirou a aliança lá, depois que ele enterrou a esposa dele. E ele falou: eu te honrei até a morte, agora eu posso tirar, porque eu te honrei até aqui. Até que a morte nos separe. Esse é o plano de Deus original. A gênese da família é essa. Na sexta-feira, nós saímos lá do sítio e fomos para um casamento em Niterói, da filha do pastor Jorge, a Raquel. Meus irmãos, que casamento lindo. Eu falei com o Jaque, muito tempo que a gente não vê em um casamento e a gente sente tanto a presença de Deus. Nós, na verdade, fomos um casamento, não foi um casamento, foi um culto de adoração, de gratidão a Deus. E ali, Deus falou ao meu coração profundamente: esse é o meu projeto inicial. O homem deixará sua casa, seus pais, e se unirá à sua mulher. E os dois serão o quê? Uma só carne. E viverão até que a morte os separe. Casamento é algo de Deus, meus irmãos, é algo lindo, é algo maravilhoso. O casamento não é uma competição entre mulher e homem e mulher, não. É uma caminhada, é uma estrada de cooperação. Então, por isso que o casamento ele é de Deus, ele vem de Deus. Por isso que a gente fala que a família é um projeto de Deus para a humanidade. E a gente observa que hoje, na nossa sociedade, no tempo que nós vivemos, e não é de agora, tá, irmãos? A família, ela é massacrada. A família tradicional, a família conservadora, vamos dizer assim, está muito ultrapassada, está atrasada demais. Mas nós que somos cristãos, que estamos firmados na palavra, na Escritura, nós precisamos continuar firmes, zelando por esse grande patrimônio de Deus, a família. É por isso que o inimigo ele vai atacar a família. A base da sociedade saudável, regulada, é a família. É a família cristã, meus irmãos. Então, o casamento ele não pode ser uma competição. Deus sabe exatamente de que cada um precisa. A família saudável é construída com completividade. Um completa o outro. Naquilo que eu não posso, naquilo que eu não sei, eu tenho a minha esposa, a minha companheira, a minha auxiliadora. E é muito interessante porque há situações que Deus fez a mulher especificamente para isso. É isso, Giliane? Está ali, ó, dores de parto. Imagina, nós homens não aguentaríamos. E eu falo isso com propriedade. Nós homens, há uma gripe qualquer, nós arriamos e falamos: não vou trabalhar, vou ficar 15 dias de atestado com uma gripe. E a mulher, quando está gripada, meu irmão, está lavando louça, está fazendo comida, vai trabalhar, cuida dos filhos. Deus sabe, Deus fez cada um conforme o plano dele inicial, o plano dele perfeito. Então Deus proveu, a provisão perfeita para Adão foi Eva. Amém, meus irmãos? Eu poderia falar que a provisão perfeita de Deus para o homem foi a criação, também. Mas aquilo que o homem sentia falta, algo que precisava completar a vida do homem, foi a mulher. Então, mulheres, vocês são importantes demais. Vocês são maravilhosos. Deus abençoe a vida de vocês. Semana que vem é Dia das Mães, não é isso? Como vocês são importantes. Como vocês merecem um lugar de destaque na Bíblia, na igreja, em tudo. Vocês são demais. Deus não criou a mulher da cabeça para governar o homem, nem dos pés para serem pisadas pelo homem, mas do lado, da costela, para o quê? Para que eles possam caminhar lado a lado juntos, um ajudando o outro. A coisa mais linda do mundo, agora eu não lembro quem disse isso, se o pastor Orbílio lembrar, a coisa mais fenomenal do mundo é um homem comum, uma mulher comum, filhos comuns, uma família reunida. É a coisa mais extraordinária.
E muitas das vezes a gente quer buscar coisas, né, extraordinárias, coisas excepcionais. Mas pensa comigo, irmão. A família é algo extraordinário. É algo de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ah, pastor, mas a minha família não é perfeita. A minha também não é, meus irmãos. E semana que vem a gente vai continuar essa conversa e vou dizer por que ela não é perfeita. Hoje nós estamos na criação, na algo maravilhoso, algo perfeito de Deus. Tudo que Deus faz é bom, amém, irmãos? Tudo que Deus faz é bom. Ele é maravilhoso. Mas em terceiro lugar, há aqui uma alegria do encontro. Versículo 23, meus irmãos. Esse versículo é lindo. E disse então o homem, aí sim, agora sim, esta é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tirada. A alegria, meus irmãos, do homem, ao contemplar a perfeita criação de Deus, exclusivamente para ele, para completá-lo. Eu fico pensando lá, Adão, né? Agora ele vendo todos os animais, né, em dupla lá, macho e fêmea, agora ele tem a sua companheira, que vai suprir todas as suas necessidades. Se você é casado, escuta o que eu vou te falar. Deus te deu uma pessoa para completar todas as suas necessidades. Valorize a sua esposa, valorize o seu esposo, valorize o seu casamento. Adão reconhece imediatamente a mulher como parte dele. A alegria, pertencimento e uma identificação, osso. Olha, ela é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela é igual a mim. Ela não é um animal. Agora ela conversa com ela conversa comigo. Ela fala. Olha que coisa linda. Há um sentimento agora de pertencimento um ao outro. Há uma alegria. Esse é o plano original de Deus, irmãos, para a família. O casamento deve ser um lugar de alegria. E quando nós estamos namorando, você que é jovem, você que é adolescente, que ainda não casou, que em nome de Jesus, que você... Amém, irmão? Que você siga os passos para honrar a Deus. Que você procure uma pessoa de Deus, que você namore nos padrões de Deus, que você cumpra, né, todo o ritual do noivado, e que você honre a Deus e honre os seus pais. E desse casamento nós fomos sexta-feira, teve um momento lá que eu não aguentei, eu chorei, quando, antes da cerimônia, assim, né, eles pegaram o microfone e fizeram uma homenagem aos pais, fizeram algo assim, de honra, muito lindo. Eu falei, Jaque, e eu levei Laura de forma intencional, meus irmãos. Você precisa ser intencional com seus filhos. Eu falei, Jaque, vamos levar Laura. Porque Laura precisa ver como que é um casamento à moda de Deus, vamos dizer assim. Os padrões do Senhor. E ela ficou lá prestando atenção em todas as coisas, todos os detalhes. E isso tudo para que Deus seja glorificado. Isso é lindo demais. Para vocês terem uma ideia, a noiva, antes de entrar no altar, lá de fora, o noivo estava de costas para a entrada, né? E ela fez uma oração antes de entrar, gente. Ó, padrão, ó. Bênção demais. E a sociedade vendo isso vai falar o quê? Coisa careta, né? Coisa brega. Esse negócio de casamento é só juntar e... Não. Plano original de Deus. A família nasceu no coração de Deus. Amém, meus irmãos? O casamento, então, deve ter alegria. Precisamos valorizar o nosso companheiro, a pessoa que está ao nosso lado, todos os dias. E agradecer ao Senhor todos os dias. Passar pelos desafios, que são muitos, mas permanecer firme até que a morte nos separe. Amém?
Em último lugar, esse texto ele tem um princípio da aliança familiar. O versículo 24, geralmente a gente lê esse texto, esse versículo só em casamento. E hoje a gente vai ler esse texto, esse versículo numa série de mensagens. Olha que benção. Aquele versículo muito conhecido. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Agora é sua mulher. Deus chegou para Adão e falou aqui, é sua, meu irmão. Leva para casa, é tua. Eu fiz para você, para te abençoar, para te completar. Deus é bom demais, meus irmãos. Ele conhece a nossa necessidade. E vocês agora se tornarão uma só carne. Deixará o homem, o pai e a mãe. Vai chegar um determinado momento da nossa vida que nós vamos precisar sair de casa. É o ciclo natural da vida. Precisamos. Por essa razão, o homem deixará. Está muito claro aqui. Então, você jovem, que ainda não casou, que está aí olhando para mim, preste atenção. Vai chegar uma hora que você vai precisar sair da asa da mamãe e do papai. Vai ter que viver a sua vida. Fazer as suas escolhas. Tomar as suas decisões. O seu pai e a sua mãe vão continuar sendo seu pai e sua mãe. Mas nós precisamos evoluir como seres humanos. Avançar a nossa vida. E já comece a orar desde agora, pai e mãe, pelo seu futuro genro, a sua futura nora. Amém, irmãos? Isso é bênção demais. Eu lembro quando eu cheguei lá na casa do pastor Billy, lá em 2009. Magrinho. Sem barba. Carridinho. Pastor Billy acho que não levou muita fé em mim não, irmãos. Mas foi lá, firme. E eu lembro que ele me deu uma Bíblia. Eu falei assim, vê se esse menino é crente mesmo, vou dar uma Bíblia para ele. E eu guardo a Bíblia até hoje, irmãos. Eu uso a Bíblia que ele me deu. Mas é isso, mas eu tenho certeza que o pastor Bílio e a Rosinda, nas suas orações, eles sempre oravam a Deus para que Deus enviasse, né, pessoas de Deus para suas filhas. E hoje eu e Jaque fazemos a mesma coisa. E eu falo isso para a Laura tranquilamente. Laura, eu oro para que o Senhor te mande o Rafael do seu tempo. Amém? Ué, tá rindo? É bênção. Eu quero que minha filha tenha um marido, né, igual a mim. E eu estou trabalhando nisso. Ou melhor, padrão, estou botando um padrão lá em cima. Tem que ser assim. Eu lembro quando eu fui levar a flor para a Laura, fui levar flores para ela na escola. Aniversário dela, não foi, Jaque? Levei flores para ela, meu Deus do céu, cheguei lá com flores para minha filha. Falei assim. Aí quando ela viu o pai dela chegando com flores, assim, ela ficou radiante. Aí eu falei, ó, é isso aí que eu quero para sua vida, minha filha. Um dia que você for namorar, você vai ter que arrumar um namorado que te honre como o teu pai está te honrando. Amém? É isso, meus irmãos. É isso que a gente tem que fazer. A gente tem que orar, a gente tem que declarar bênçãos na vida dos nossos filhos. Então, há aqui um princípio de aliança. Então, nós vamos deixar as nossas casas um dia. Ou nós já deixamos, né? Tem gente aí que tem 20, 30 anos. Eu já que esse ano vamos fazer 14 anos de casado. Não é isso? Achei que eu ia errar, viu? 14 anos de casamento, gente. 2012. Se eu falar a data agora, nós vamos ficar ruim para mim. 24 de novembro de 2012. Passei no teste, né? É bom demais, meus irmãos. E a gente tem que cultivar isso. Cultivar a amizade, cultivar o relacionamento. Porque é bom demais, é bênção de Deus. O casamento é bênção de Deus, não é algo atrasado não, meus irmãos. Não é algo careta não. Se alguma pessoa vir para você e falar que é careta, você, em nome de Jesus, você lá vai declarar, não, isso é projeto de Deus. É plano original de Deus nas Escrituras. Deus fez o homem e depois fez a mulher para completar o homem. E criou a primeira família. Desses dois, dessa família, vieram toda a descendência, todos os homens, a humanidade, meus irmãos. Então é lindo demais. E aqui,
Deus estabelece 3 pilares do casamento. Primeiro vai ter que deixar, é prioridade, você vai precisar deixar o pai e mãe, não tem como. Não é abandonar não, tá, irmãos? É deixar a casa, vai continuar sendo filho, mas agora você vai viver a sua vida. Em segundo lugar, você vai unir-se a alguém, você vai ter agora uma aliança com aquela pessoa, uma responsabilidade, um privilégio. E eu mostro também para minha aliança a palavra. Está vendo isso aqui, meu filho? Isso aqui, eu vi lá no casamento, né? Isso aqui é um anel. É um anel comum. Mas ele se torna o quê? Uma aliança quando você coloca no seu dedo, num ato de simbolismo, de amor com a pessoa que você escolheu. E escolha bem, meus irmãos. Ok? Porque Deus não escolhe casamento para ninguém. É a nossa responsabilidade. Deus vai te dando o quê? Direção. Ore ao Senhor e peça direção ao Senhor. Que em nome de Jesus você vai viver um casamento abençoado. E em terceiro lugar, torna-se uma só carne. Então nós vamos deixar a casa, vamos unir-se a uma esposa, a um esposo e vamos ser uma só carne. Aí intimidade, total. Casamento é isso, intimidade. É você viver como uma só carne, literalmente. É você saber a vida do outro, é você compartilhar a vida. E aqui não é só questão sexual, não, porque há uma necessidade, também há. É importante, mas vai muito mais do que isso. É muito além do que isso. É você viver feliz, você viver completo. De tal forma, de tal maneira que você não precisa buscar em outro lugar mais felicidade. Que em nome de Jesus, que o seu casamento seja uma bênção para a sua vida, que você seja completo, satisfeito para a glória de Deus, honre ao Senhor no seu casamento. Então esse texto ele é fundamental, tão importante que Jesus vai citar esse texto lá em Mateus capítulo 19. Vocês não ouviram o que foi escrito? O homem deixará a sua casa, seu pai e sua mãe, e vai se unir à sua esposa. E os dois serão uma só carne. E aquilo que Deus uniu, o homem jamais. Mateus 19. E o apóstolo Paulo também vai dar essa ênfase no casamento em Efésios capítulo 5. Quando ele vai dizer que a mulher precisa ser submissa ao homem, e o homem precisa amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Então, o relacionamento, o casamento não é uma instituição falida. É projeto de Deus. Pedi a Manu para colocar novamente aí a arte. É um plano original no coração de Deus para a humanidade. A família é uma aliança, não apenas um contrato. Nós não assinamos somente um papel, uma certidão de casamento. Nós nos colocamos diante de Deus e declaramos ao Senhor: o meu casamento é para honrar o Senhor. Amém? Esse é o projeto de Deus. Lindo, perfeito, onde nada precisava ser acrescentado. Deus fez tudo bom. E para fechar, gostaria de deixar algumas aplicações essa noite para o nosso aprendizado. Em primeiro lugar, nós precisamos valorizar a nossa família como um projeto de Deus. Não é qualquer coisa, meus irmãos. A nossa família é um projeto de Deus. Quando a gente coloca nesse patamar, nesse nível, as coisas mudam. Não é qualquer coisa. Talvez você entrou aqui essa noite passando por uma dificuldade no seu casamento. Meu irmão e minha irmã, não espere piorar, procure ajuda. Se não está conseguindo resolver sozinho, procure ajuda. Procure o pastor, procure a liderança de famílias. Porque esse projeto é de Deus, então valorize a sua família, lute pela sua família, por esse projeto original, perfeito de Deus. Então a família é um projeto dela, não é uma construção ideológica ou cultural, não. É projeto de Deus. Em segundo lugar, invista em relacionamentos saudáveis dentro da sua casa. Maridos, honrem as suas esposas.
Leve sua esposa para viajar. Ah, pastor, estou sem dinheiro, eu também estou. Leve por mais perto que você puder. Tenha momentos saudáveis com a sua família, com a sua esposa. E aqui eu estou falando com a sua esposa mesmo que o seu marido. Deixe os filhos de fora. Tenha um momento só vocês, é importante demais. Quanto tempo você não leva a sua esposa para jantar? Ó, marido, fala, Deus. Quanto tempo? Vou até beber uma água para você pensar aí. Mulheres, quanto tempo você não faz um agrado para o seu esposo, mulheres? Quanto tempo você não faz aquela comida gostosa para ele, aquele prato que ele ama? Não é isso? Há quanto tempo você fala assim para ele, ó, meu marido, você é maravilhoso. Amém? Fala isso para ele hoje. Você é maravilhoso. Você, o dia que você quiser assistir futebol, você vai assistir futebol tranquilamente. Eu ainda vou fazer um balde de pipoca para você, meu amigo. Ou vou fazer um lanchinho para você. Agrade. Invista no seu relacionamento, meus irmãos. Invista. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Não é segredo, mas muitas das vezes relacionamentos, casamentos acabam em pequenos detalhes que vão sendo, que na verdade que vão se tornando grandes coisas. Pequenos ruídos. E infelizmente vão se acumulando com o tempo, não vão sendo tratados. E quando a gente vai ver, já não tem mais volta. Mas que em nome de Jesus, que você saia daqui essa noite com esse pensamento: casamento é um projeto de Deus para a minha vida. Amém? Entenda que o casamento é uma aliança e não é um sentimento passageiro. Ai, eu estou apaixonado pelaquela menina, vou casar com ela. Infelizmente, a gente toma muitas decisões na nossa vida por impulso emocional. Aquela paixonite, né, do início. Mas entenda que casamento é algo sério e é algo para a vida toda. Que precisa ter uma responsabilidade, que precisa ter uma certeza naquilo que você vai fazer para a sua vida. Porque depois que coloca a aliança, meu irmão, até a morte nos separa, depois que a gente falou, ou até Jesus voltar. E em último lugar, busque em Cristo Jesus o modelo perfeito de amor sacrificial. Sacrifique-se pelo seu marido, pela sua esposa. É importante demais. Nós estamos vivendo num tempo que as pessoas estão vivendo uma individualidade até dentro de casa, meus irmãos. Dentro de casa. Não é para você essa não, Jaque, presta atenção. Eu vou lá fazer um lanche. Eu vou fazer um lanche para mim. Por que não fazer um lanche para a pessoa que eu escolhi viver a vida toda comigo, para agradá-la? Isso aí, meus irmãos, não é ser empregada ou empregado. Isso é cuidado. Vou beber um copo de água, meu. Será que a pessoa que eu escolhi para andar comigo vai estar com sede? Vou levar um copo de água para ela. Isso é cuidado. As pessoas estão vivendo de forma isolada dentro das suas próprias casas, onde elas não se conectam mais, não conversam mais, não falam mais. Mandam mensagem de WhatsApp do quarto para a sala. Que relacionamento é esse? Como que isso vai dar certo? Isso é projeto de Deus, meus irmãos? É claro que não. Deus está falando hoje, hein, irmão? Deus sempre fala, a gente que não escuta, meus irmãos. A verdade é essa. Que você coloque essas aplicações para a sua vida prática. Eu fiz um podcast uma vez, pastor Bíblia, com o pastor Sirley. Mais de 50 anos de casado. E eu perguntei para ele qual era o segredo de viver tanto tempo. Ele falou para mim assim, primeiro ele falou brincando, né? O segredo de viver tanto tempo junto é sempre dizer que ela está certa. Eu falei, é mesmo, pastor Rafael, ele fala meio grosso, né?
Pastor Rafael, o segredo de viver muito tempo junto é sempre dar razão para ela. Ela está sempre certa. Mas depois ele falou brincando. Ele falou, pastor Rafael, é um desafio viver tantos anos juntos. É cumplicidade, é respeito, é amor, é dedicação, cuidado. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Então, se você já é casado, que você valorize o seu casamento, que você abençoe a sua casa, o seu lar. Homem, nós sempre falamos isso, né? Homens de Deus, vocês são um sacerdote do lar. Mulheres de Deus, vocês são a fonte de sabedoria. Sejam sábias. Falem no momento certo. É isso? Abra a sua boca no momento certo. Edifique a sua casa, o seu lar, para que a gente possa honrar a Deus com a nossa família. Então, para concluir, a família não é uma invenção humana, ela é um projeto divino, projeto de Deus. A gente vive numa geração que as pessoas querem redefinir o que Deus já estabeleceu. Hoje tem esse negócio aí, né, irmãos? A família moderna. A família agora contemporânea. A família pós-modernidade. Meu irmão, desculpe a expressão aqui, posso até ser cancelado que está sendo gravado, mas gambiarra não é de Deus, meus irmãos. Deus tem um projeto. Deus tem um projeto familiar para a humanidade, para o homem. Nós temos um padrão. Homem, mulher e os seus filhos. A sua descendência. Esse é o projeto inicial de Deus. Então, essa geração quer redefinir o que Deus já estabeleceu como norma, como padrão. Mas o texto nos chama ao retorno ao original. Porque o que a gente vê hoje é um meio falsificado, né? A gente tem, às vezes, a gente tem a inclinação para aquilo que é falso e deixamos aquilo que é original para trás. Que a gente possa voltar ao projeto original de Deus, para a família, que a gente possa realmente honrar a Deus na nossa casa, no nosso casamento. Deus viu uma necessidade, Deus proveu para Adão, Deus estabeleceu uma aliança com o homem. Tudo bom, né, irmãos? Tudo perfeito, tudo maravilhoso. Então não falte semana que vem. Semana que vem nós vamos dar continuidade a essa mensagem. E você vai perceber que mesmo quando tudo está perfeito, quando tudo está bom, nós conseguimos estragar. E na semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a queda. Mas hoje nós encerramos com a criação perfeita de Deus. A criação de toda a natureza, a criação do homem, a criação da mulher e a criação da família como projeto de Deus para a humanidade. Amém? Que assim seja, para a glória de Deus, que você saia aqui dessa noite e que o seu casamento possa mudar daqui para frente, amém? Possa melhorar. Se já está bom, já aumenta mais ainda o nível. Se está precisando regular alguma coisa, se está precisando fazer alguns ajustes, faça, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que as pessoas lá de fora, para que o ímpio olhe para o seu casamento e veja um padrão de Deus. Não é isso? E eu estou pregando de novo, né? Infelizmente, para fechar agora, né? Essa eu aprendi com o pastor Billy. Infelizmente, a gente dá mais ênfase e olha mais aquilo que dá errado do que aquilo que dá certo. A gente tem 10 casamentos que estão dando certo, que são, né, um padrão lindo para a gente seguir, mas a gente vê um casamento dando errado, alguma situação, a gente coloca aquilo como padrão. Que em nome do Senhor Jesus, que a gente possa colocar o padrão divino de Deus para a humanidade, a família, em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Então, você que é jovem, ainda não casou, olhe
para casamentos e se baseie com casamentos que estão dando certo. Amém? Não fique se baseando em casamentos que estão dando errado ou que deram errado, porque esse não é o padrão de Deus para a humanidade. Meus irmãos, que assim seja, para a glória de Deus. Nós vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Sim? Convidar o ministério de louvor. Tá. Antes de a gente cantar, vamos fazer uma oração? Você que está aí com a sua esposa, seu esposo, segura a mão bem forte dele aí. Segura a mão forte mesmo. Você que não está aí, não tem problema não. Só fica em espírito de oração. Às vezes a gente brinca, a gente descontrai, mas é algo muito sério, meus irmãos. Casamento não é brincadeira. Casamento é algo de Deus. Família não é brincadeira. Eu tinha um grande sonho. E antes de casar com o Jaque, namorando, eu falava isso para ela. Meu sonho era constituir uma família. Ter uma pessoa para me completar. Uma pessoa que caminhasse ao meu lado. Uma pessoa que me desse filhos. Para que eu pudesse me sentir completo. Se você falar isso hoje para a humanidade, para a sociedade, para as pessoas, isso soa como um careta. Porque as pessoas têm outras prioridades. As pessoas querem ser ricas. As pessoas querem tudo aquilo que é próspero. Mas entenda, meus irmãos, não há algo mais próspero do que uma família diante do Senhor. Não tem. Uma família diante de Deus tem um valor eterno. É algo do Senhor. Então valorize a tua família. Senhor, nós louvamos o teu nome, Pai.